Se ele me amasse de verdade, perceberia. Existe uma frase que talvez você já tenha pensado ou ouvido de alguém muito próximo a você. Se ele me amasse de verdade, ele perceberia. E eu quero começar dizendo uma coisa que talvez você não espere. Eu entendo porque essa frase faz tanto sentido. Quando a gente está machucada, quando se sente sozinha dentro do relacionamento, ou quando carrega uma dor há dias, semanas ou até meses, é muito difícil acreditar que a pessoa que está ao nosso lado não esteja vendo. Porque para quem sente, aquilo parece totalmente evidente. Parece impossível de esconder. Então nasce a conclusão. Se ele não percebe, talvez seja porque não se importa. Mas será que essa é a única possibilidade? É isso que eu gostaria de conversar com você hoje. Não para defender quem está do outro lado, não é nada disso. Nem para dizer que você precisa aceitar a falta de atenção, de cuidado ou até de interesse. O meu convite aqui é outro. É entender por que essa expectativa aparece com tanta força e por que ela tem afastado tantos casais, que na verdade estavam tentando até se encontrar. Imagina uma cena, você chega em casa depois de um dia difícil. Não aconteceu uma grande tragédia, mas você está emocionalmente cansada. Você gostaria que ele perguntasse como foi seu dia? Que percebesse o seu silêncio, que notasse que você não está bem. Ele chega, fala sobre o trabalho dele, liga a televisão, pergunta o que tem para jantar. Age como se fosse um dia qualquer, um dia comum. E naquele momento alguma coisa acontece dentro de você. Você pensa, ele nem percebeu. Só que você não diz isso. Você continua esperando. Talvez, você pensa, talvez daqui a pouco ele perceba. Talvez quando vocês forem dormir, talvez amanhã. Enquanto isso, a frustração vai crescendo em silêncio dentro de você. Até que dias depois, durante uma discussão por outro qualquer motivo, aquela dor aparece. E você diz, você nunca percebe nada. E ele até responde confuso. Mas você nunca me falou que estava assim. Você nunca me contou. Você já viveu uma situação parecida com essa? Ou conhece alguém que vive? Porque ela é muito mais comum do que parece. Existe um detalhe nessa história que quase sempre passa desapercebido. Você estava convivendo com o seu sentimento. E ele estava convivendo com o seu comportamento. São coisas totalmente distintas. São experiências completamente diferentes. Você sabia que estava triste. Você sabia que estava decepcionada. Você sabia que estava precisando de acolhimento. Ele talvez tenha interpretado como distância. Percebe como essas duas pessoas estão vivendo o mesmo dia, mas não a mesma experiência? É justamente aqui que muitos relacionamentos começam a criar aquilo que eu gosto de chamar de expectativas invisíveis. Expectativas que existem para uma pessoa, mas nunca chegam até a outra. E o problema das expectativas invisíveis é que elas costumam ser cobradas como se fossem conhecidas. Eu gostaria que você observasse uma coisa. Quando você pensa, se ele me amasse, perceberia? O que exatamente você espera que ele perceba? Que você está triste? Que está cansada? Magoada? Ou que está se sentindo sozinha? Agora eu vou fazer uma segunda pergunta. Como essa tristeza apareceu para ele? Ela apareceu em palavras ou apareceu em silêncio? Ela apareceu em um pedido ou apareceu em irritação? Ela apareceu em uma conversa ou apareceu em respostas curtas, afastamento e até impaciência? Percebe por que eu estou fazendo essas perguntas? Porque existe uma diferença enorme entre aquilo que sentimos e aquilo que o outro consegue enxergar. É muito comum ouvir que quem ama conhece o outro. E eu até acredito que isso seja verdade. Com o tempo, quem ama realmente aprende a reconhecer mudanças de humor, expressão, pequenos gestos. Mas existe um limite que nenhum relacionamento consegue ultrapassar. Ninguém consegue acessar aquilo que nunca foi compartilhado. Nem porque ama, nem porque convive há muitos anos, nem porque conhece você profundamente. O amor aproxima duas pessoas, mas ele não elimina a necessidade da comunicação. E talvez essa seja uma das maiores frustrações dos relacionamentos. Nós esperamos que o amor faça um trabalho que só conversa
consegue fazer. Percebe que eu não estou dizendo que você precisa repetir 1000 vezes a mesma coisa. Nem que você deva implorar para ser ouvida. Essas são conversas completamente diferentes. Eu estou falando daquela expectativa silenciosa que o outro descubra um sentimento ao qual ele nunca teve acesso. E essa expectativa costuma machucar muito, porque quando ela não é atendida, a conclusão quase sempre é a mesma. Ele não me ama como eu gostaria de ser amada. Quando às vezes a pergunta que ainda não foi feita é outra. Será que ele teve acesso ao que realmente estava acontecendo dentro de mim? Na segunda parte desse vídeo, eu quero conversar com você sobre uma pergunta ainda mais importante. Por que tantas pessoas preferem esperar que o outro descubra o que sentem, em vez de dizer claramente o que precisam? Porque muitas vezes isso não tem relação com orgulho, nem com teste de amor. Tem relação com uma forma de aprender a se proteger dentro das relações. E compreender isso muda completamente a maneira como olhamos para nós mesmos e para quem está ao nosso lado. Talvez enquanto você me ouvia tenha pensado: mas eu já falei e eu acredito em você. Só que eu gostaria de fazer uma distinção importante. Existe uma diferença entre falar sobre um comportamento e revelar um sentimento. Eu vou explicar. Imagine uma mulher que diz ao marido: você nunca tem tempo para mim. Essa é uma frase sobre um comportamento. Agora imagine que, por trás dela, existe algo que nunca foi dito. Eu sinto falta de me sentir importante para você. Percebe como as duas frases parecem falar da mesma coisa, mas chegam ao outro de maneiras completamente diferentes? Uma tende a ser ouvida como uma acusação. A outra abre espaço para conhecer a sua dor. E eu não estou dizendo que isso garante uma boa resposta, não é nada disso. Infelizmente, não garante. Mas aumenta muito a chance de que a conversa aconteça no lugar certo. Porque críticas costumam gerar defesa. Sentimentos costumam gerar a possibilidade de um encontro. Só que existe um detalhe. Falar de sentimentos é bem difícil, muito difícil. Porque quando você mostra o que realmente está acontecendo dentro de você, você fica vulnerável. E nem sempre aprendemos que vulnerabilidade é um lugar seguro. E eu me pergunto quantas pessoas aprenderam ao longo da vida que demonstrar necessidade era um problema, que pedir carinho era exagero, que dizer eu estou magoada era fraqueza, que falar sobre solidão era drama, que expressar tristeza incomodava. E então nasce uma expectativa silenciosa. Se ele me conhece de verdade, vai perceber. Não porque estejam testando o relacionamento, não é nada disso, mas porque mostrar necessidade parece ainda mais assustador. Talvez essa seja uma das partes mais delicadas dos relacionamentos. Nós esperamos acolhimento, sem permitir que o outro conheça completamente aquilo que estamos vivendo. Se essa conversa está fazendo você olhar para o seu relacionamento por um ângulo diferente, aproveita para se inscrever aqui no canal. Toda semana eu trago reflexões para mulheres que estão vivendo momentos de dúvida, desgaste ou decisão no relacionamento. A minha intenção nunca é dizer o que você deve fazer, e sim é ajudar você a compreender melhor aquilo que está vivendo, porque decisões importantes precisam nascer da clareza e não apenas da dor. Imagine um casal. Ela espera que ele perceba que está distante. Ele percebe que ela está distante, mas interpreta aquilo como uma rejeição. Então, ele também se afasta. E ela pensa: está vendo? Nem assim ele veio atrás. E ele pensa: ela quer ficar sozinha, um momento dela. Os dois sofrem, os dois acreditam em estar reagindo ao comportamento do outro. Mas nenhum deles conseguiu acessar aquilo que realmente estava acontecendo por dentro. É por isso que muitas vezes duas pessoas sinceramente interessadas em fazer o relacionamento dar certo acabam caminhando em direções opostas. Não por falta de amor, mas porque cada uma responde ao comportamento visível, enquanto o sentimento permanece escondido. Existe uma frase muito conhecida: relacionamento é comunicação.
Eu faria apenas um pequeno complemento. Relacionamento é comunicação, mas comunicação não é apenas falar. É permitir que o outro tenha acesso a uma parte de você que ele jamais descobriria sozinho. Isso muda completamente o sentido da conversa, porque deixa de ser "você nunca percebe" e passa a ser "existe algo acontecendo comigo que eu gostaria que você conhecesse". Percebeu a diferença? Uma frase cobra percepção, a outra constrói acesso. Se você sente que está vivendo um momento em que já não sabe mais diferenciar o que é esperança, culpa ou medo dentro do seu relacionamento, talvez seja a hora de organizar esses sentimentos antes de tomar qualquer decisão. Foi exatamente para isso que nasceu o método Escolha Consciente, para que a decisão, quando chegar, seja tomada com consciência. Na descrição desse vídeo você encontra mais informações sobre o método, além do meu Instagram e do grupo silencioso do WhatsApp. Antes de terminar, eu gostaria de deixar uma pergunta para acompanhar você nos próximos dias. Na próxima vez que sentir vontade de pensar se ele me amasse, perceberia? Faça uma pausa e pergunte a si mesma: ele teve acesso ao que realmente eu estou sentindo? Ou apenas às minhas reações? Não responda rapidamente. Observe. Talvez você descubra que durante muito tempo tentou ser compreendida mostrando comportamentos, quando na verdade aquilo que precisava ser conhecido eram seus sentimentos. Existe uma frase que iniciou este vídeo: se ele me amasse, de verdade, perceberia. E talvez agora você consiga olhar para ela de um jeito mais completo, porque ela fala de uma necessidade legítima, a necessidade de ser vista, mas também revela um risco: esperar que o amor faça sozinho aquilo que a conversa ainda não fez. O amor pode aproximar duas pessoas, pode despertar cuidado, pode criar intimidade, mas ele não transforma ninguém em leitor de pensamentos. Relacionamentos se fortalecem quando duas pessoas deixam de tentar adivinhar uma a outra e começam a permitir que sejam conhecidas. E eu acho que essa é uma das formas mais bonitas de intimidade. Muito obrigada por estar comigo até aqui. Se este vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém que talvez também esteja esperando ser compreendido, sem nunca ter conseguido mostrar completamente o que sente. Nos vemos no próximo vídeo. Beijo!